eu sou o professor William Dornella e hoje eu estou aqui para ajudar você que está se preparando para o concurso da Secretaria de Educação, você que almeja esse cargo de professor, né? Você que já está estudando, você que está começando agora, eu vim aqui para poder te dar uma dica muito importante para a sua prova. Gente, todas as provas voltadas à educação e até mesmo outros órgãos também, né, pleiteando outros cargos, elas vêm falar de planejamento. Tudo na nossa vida que a gente vai fazer, a gente tem que passar pelo planejamento, né? E a educação também passa pelo planejamento. Então, se você observar agora aí na tela, né, a gente tem uma estruturazinha de planejamento. Como que o planejamento acontece e como que normalmente eles caem em prova? Bom, gente, planejamento, ele acontece por meio do plano, o projeto e também o programa. Todas as ações pedagógicas, gente, elas têm que passar pelo planejamento. Um professor, quando vai entrar numa sala de aula, ele tem que ter se planejado. Para fazer essa videoaula, né, eu tenho que ter me planejado. Você aí, para poder assistir, provavelmente você planejou também um tempinho, né, para poder assistir isso. Então, o planejamento, ele passa por todas as fases da nossa vida. Mas quando a gente vem falar de educação, ela toma um caráter mais institucional. E aí, vamos observar na tela quais são essas categorias de planejamento. A primeira delas, gente, é o plano, né? Como assim é o plano? O professor, quando ele vai se planejar, ele vai lá e cria o plano de aula dele, por exemplo, né? Ele cria o plano de aula que está ali dentro do planejamento de ensino, está ali dentro do planejamento da aula dele. Significa que o professor está materializando. O professor, ele pegou aquelas ideias, né? Com todas as referências que ele tem, toda a didática dele, ele está materializando aquilo que simplesmente estava no pensamento dele, está colocando no papel. Aquelas ideias, aquele planejamento, ele saiu da esfera abstrata e ele começou já a ganhar ares ali, ó, num papel, ele já começou a se tornar algo palpável. Então a gente vem chamar isso de plano, né? Depois, gente, o planejamento ele pode passar por uma segunda etapa, uma segunda esfera, que é o projeto. Vamos supor que eu, professor, eu atuo numa escola, eu planejei uma aula muito bacana, uma aula ali envolvendo educação ambiental, por exemplo, isso pode virar um projeto, ou seja, é um planejamento que ele passou por um plano, não é? Ele estava ali no papel e ele já começou a ganhar áreas sociais, ele já começou a ser inserido ali na realidade. O projeto, gente, então, é um plano que ele deu certo. E todo plano ele vem passar por planejamento. O que muitas pessoas confundem é porque existe o quê? Toda vez que a gente for falar de planejamento aí na tela, existe o planejamento, gente, formal, é aquele, né, que a gente está formalizando o que a gente está falando, e existe o planejamento informal, que muitas vezes a gente utiliza na nossa vida. A gente não planeja formalmente algumas coisas, mas elas acontecem ali. A gente está visualizando esse planejamento. Muitas vezes não ali da forma formal, do jeito formal que elas acontecem. Então, gente, o plano, né, é uma esfera do planejamento. O projeto já é um segundo degrau ali, já é um plano que ele já é mais real, já é um plano que está acontecendo. Por exemplo, o projeto Hortas de uma escola, a gente pode pegar esse projeto e levar de uma escola para outra, já se torna algo mais concreto. E por fim a gente tem o quê? O programa, tá aí na tela também. Programa. O que é o programa, gente? O programa, ele já passou pela esfera do planejamento, foi planejada aquela ação, já virou um plano, estava ali no papel, não é? Foi executado por meio do projeto e ele deu certo virando o quê? Um programa. Então, um programa, gente, ele já é praticamente o último estágio ali do planejamento. Lembrando que, para que eu tenha um programa, né, algo institucionalizado, exemplo, um programa que ele acontece numa secretaria de educação de um estado e outra secretaria se institucionaliza aquilo. Ela se apropria de um programa, mas isso tem planejamento. Então, gente, todas essas esferas de programa, projeto e plano, elas vão passar pelo planejamento. Como que a gente consegue fazer essa distinção ali na área pedagógica, ali caindo na sua prova? Vamos observar aqui então para a gente fazer essa complementação. Aí na tela a gente tem um enunciado, né, que vem pedindo para a gente completar com toda essa estrutura que a gente tem de planejamento, de plano, de programa, ensino, né? Vamos observar aqui na primeira então. É um processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, na busca de melhoria do funcionamento do sistema educacional. Gente,
Quando fala que é um processo, é algo abstrato ainda, não é? Não pode ser o quê? Um projeto, não pode ser um programa, porque a gente está vendo isso aqui como uma função importante das etapas, é um processo. Então, toda vez que falar dessa questão processual, a gente vai envolver com planejamento, né? Planejamento. Gente, o planejamento é importante a gente dizer também que ele é flexível, ele é um processo flexível. Muitas vezes a gente se planeja e dá errado, não é? A gente tem que ser flexível e adaptar. Então, essa primeira resposta aqui já é planejamento. Não seria plano e não seria também projeto. Não seria também programa, e sim planejamento. Letra B, né? Na verdade, esse segundo tópico aqui, quando ele fala, é o processo que envolve a atuação concreta, gente, dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo a permanente interação entre os educadores e os próprios educandos. Gente, quando a gente fala que é um processo, a gente ainda está envolvendo o planejamento, não é? Olha só, por mais que ele fale que é uma atuação concreta, toda atuação concreta, para que ela dê certo na educação, né, gente, ela passa por um processo de planejamento. Só que aqui a gente vai colocar planejamento, mas como a gente está falando da área pedagógica, ele fala aqui, ó, educadores, ele fala o trabalho pedagógico, a gente vai inserir isso aqui como planejamento de ensino. Por que de ensino, gente? Opa, saiu o ensino aqui meio errado, né? Então, planejamento de ensino. O planejamento de ensino, gente, ele é esse processo que ele vai envolver a atuação concreta. O professor, ele planeja aquele ensino para que aquela ação concreta ele aconteça, né, dentro do aspecto pedagógico. Envolvendo quem, gente? Envolvendo uma interação permanente, né, de interação entre os educadores e os próprios educandos. Isso é um plano de ensino. Gente, o plano de ensino ele está envolvido com planejamento, não é? Lembra que o planejamento ele é uma categoria, não é? E lá abaixo a gente tem os planos, a gente tem os projetos, a gente tem os programas, a gente tem que saber diferenciar isso aí. No terceiro tópico aqui, o que ele vem falar, mostrando aqui na tela pra gente? Ele vem falar o seguinte, é a tomada de decisões referente ao específico da sala de aula, temas, conteúdos, metodologias, recursos didáticos e avaliações. Gente, esse aqui é o plano, o quê? É o planejamento de quê, gente? O planejamento, a gente pode também trazer para essa esfera de planejamento, né? Só que planejamento de aula. Olha só como esse terceiro tópico, se a gente for comparar o segundo com o terceiro, ele é muito mais específico. Ensino, ele é mais abrangente, o ensino ele acontece, né, ali de uma forma ampla. Agora a aula, ela está dentro do ensino. Eu planejar o ensino, né, para que eu possa planejar o ensino, eu preciso de determinadas concepções pedagógicas. Para eu planejar uma aula, eu tenho que ser mais específico. E é isso que esse item vem falar. Vamos ler novamente o número 3 para ficar claro para vocês. É a tomada de decisões referente ao específico da sala de aula, temas, conteúdos, metodologia, recursos, didáticas e avaliações. Eu, enquanto professor, quando eu vou planejar uma aula, eu tenho que ter essa tomada de decisões. Que recursos eu vou usar? De que forma eu vou utilizar isso? Então, essa forma, né, de escolha, essa tomada de decisões, ela passa pelo planejamento. E aí é o planejamento de aula, diferente do planejamento de ensino, que ela é mais abrangente, não necessita ser tão específico assim. O quarto tópico, que agora aparece na sua tela aí, vem falar o quê? É um documento que registra o que se pensa em fazer, como fazer, quando fazer e com o que fazer. Gente, esse é o plano, não é? Aquele plano de aula que o professor faz. É um documento. Ou seja, o planejamento, apesar dele existir como formal e informal, ele fica nessa esfera mais abstrata, né? Apesar da gente ter a consciência que se planejar é essencial, não é? Só que o plano, assim como ele vem falar, que ele é um documento. Você, né, que já atuou aí como professor, de repente como contrato, ou então já na rede pública mesmo, né? Ou então na esfera da rede privada, com certeza você já teve que preparar um plano de aula, que é aquela questão da documentação, são aqueles registros formais do que você ministrou na sua aula, quais foram os conteúdos, né? Primeiro eu vou tomar uma decisão, o que eu vou aplicar nessa minha aula, o que eu vou ministrar? Isso passa pelo planejamento. Quando eu executo, eu passo pela segunda esfera, que é o quê? O
o plano. E aí depois a gente tem o projeto, que é quando é um plano que deu certo, né? E a gente está levando para outras esferas. E o programa, quando a gente institucionaliza isso. Lembrando que isso tudo passa pelo planejamento. Gente, espero ter ajudado vocês hoje com essa dica sobre planejamento, né? Você consiga diferenciar essas 3 esferas, porque planejamento é um assunto que cai muito em prova. Estou aqui à sua disposição para poder te ajudar. Boa sorte, boa prova. Até a próxima.